Graça e paz, igreja. Amém? Pois é, irmãos, é isso aí. Dou graças a Deus, né? Porque nós podemos voltar, né, aos nossos estudos. Sei que os irmãos foram abençoados com o irmão Ageu, com o irmão Lucas, mas nós agora vamos dar sequência então ao nosso estudo, irmãos, da Bíblia. Existe uma diferença grande entre estudo bíblico e estudo da Bíblia. Que nós estudamos aqui na quinta-feira é estudo da Bíblia, então não é estudo bíblico, a gente não traz um tema, a gente estuda o capítulo da Bíblia e tira desse capítulo lições atualizadas, né, para a nossa vida. Então é diferente. Eu já estou até orando e pensando que a gente talvez possa, conversei com a Ana Silva um tempo aí, né, Ana Silva? Talvez a gente possa passar esse estudo para domingo e fazer uma classe de escola bíblica com esse estudo da Bíblia, porque ele é muito específico, né? O que a gente vai estudar aqui é muito específico. Como eu já disse para os irmãos, vamos terminar lá para 2033, né? Que eu tinha olhado. Talvez vai a mais, porque de um tempo para cá eu estou ficando também um mês, né? Já é o terceiro ano. Isso, eu tenho tudo anotado. Foi 28/5 e eu estou ficando já 3 anos, um mês inteiro que eu saio. Então esses são 4 domingos, melhor, 4 quarta-feiras. Teve um tempo que eu deixei com os irmãos aqui, não sei se foi com o Ageu ou com o Lucas, mas eu já não estou fazendo isso mais. Então, na verdade, multiplica 4 aí, vezes 3, 4 anos já. Então a gente deixa. Então eu estive conversando com a Ana Silva, quem sabe a gente passa isso pro domingo, né? E vamos orar a Deus, o que é melhor. O que importa é a gente não parar de estudar a Bíblia. Raramente alguém estuda a Bíblia em casa, então a gente tem esse tempo, né, para estudar a Bíblia, e isso é muito bom para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos então, queridos, lá. Hoje nós vamos estudar 1 Samuel 10, que vai trazer 2 assuntos dentro deste capítulo: a unção de Saul, e o povo escolhe outra vez, na verdade, né, Saul como rei. E nesse ponto da escolha aqui, ele é meio que uma confirmação uma confirmação pública de Saul como rei de Israel, né? Vamos ler então esse trecho da palavra e vamos nele meditar. Em geral eu divido o estudo em 2 slides apenas, para a gente conseguir fazer ele aqui com 40 minutos mais ou menos. Diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por líder sobre a sua herança? Quando te afastares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e agora o teu pai já deixou de pensar no negócio das jumentas e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei por meu filho? Então passarás dali para o carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais aceitarás da sua mão. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do altar tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faz o que achar melhor, porque Deus é contigo. Descerás na minha frente até Gilgal. Depois eu descerei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declararei o que hás de fazer. Virando Saul as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia.
Chegando eles a Gibeá, um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, ao verem que ele profetizava com os outros profetas, diziam uns aos outros: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Um homem dali respondeu: e quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio. Está também Saul entre os profetas? Tendo ele acabado de profetizar, foi ao altar, perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: procurar as jumentas, mas vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Disse o tio de Saul: declara-me o que vos disse Samuel. Respondeu Saul a seu tio: declarou-nos a verdade, que as jumentas foram encontradas. Mas quanto ao assunto do reino de que Samuel falara, nada lhe declarou. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Vós, porém, hoje rejeitastes o vosso Deus, que vos livrou de todas as vossos males e trabalhos, e lhes disseste: põe um rei sobre nós. Portanto, agora, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não foi encontrado. Então tornaram a perguntar ao rei, ao Senhor, se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: ele se escondeu entre a bagagem. Correram e o trouxeram dali. Estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Disse Samuel a todo o povo: vedes, o homem que o Senhor escolheu, não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo prorrompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do rei, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então mandou Samuel que todo o povo fosse cada um para sua casa. Foi também Saul para sua casa, em Gibeá, e foram com ele homens valentes, aqueles cujo coração Deus tocara. Os filhos de Belial, porém, disseram: como pode este homem nos livrar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presentes, mas ele se fez como surdo. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço por esta oportunidade, por este lindo dia e pelo momento, ó Pai, em que podemos ler a Tua palavra e nela meditar e receber do Teu Espírito Santo direção para a nossa vida. Muito obrigado, abençoa a Tua igreja, nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém? Quem está vivo aí? Ô, benção, é melhor você gritar, tá? Enquanto você pode. Deixa eu só tirar um pouco do retorno aqui, porque está dando uma cheira no meu ouvido aqui, desagradável. Bem, irmãos, nós que estamos estudando essa parte, né, tão bonita da palavra de Deus, entendemos que não foi nada bem Israel, depois da morte de Josué, Israel tem penado nas mãos dos juízes, chegando ao ponto do povo ser abençoado pela vida de Samuel por um tempo, né? Nós vimos que ele foi bênção para o povo de Israel, mas na verdade o final da vida de Samuel não foi nada agradável. Vira a tua Bíblia, fazendo favor, no capítulo 8, e você vai ver que o capítulo 8 diz para nós que apesar de Samuel ter sido um homem que andou na presença do Senhor, os filhos dele não foram pelo mesmo caminho. Diz assim o capítulo 8: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel. Obrigado, viu, irmão Anderson? Seu primogênito chamava Joel e o segundo Abias. Eles foram líderes em Berseba. Verso 3: seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram suborno,
subornos e perverteram o juízo. Então, eu lamento, né, que as pessoas não amam a Bíblia, não gostam da Bíblia e nem querem aprender a Bíblia. Eu tive pensando assim, por que será que as pessoas não gostam de estudar a Bíblia? Bem, uma coisa eu te garanto, é por isso que a gente tem visto tantas pessoas envergonhando o Evangelho, envergonhando o nome de Cristo, envergonhando o nome de crente, vamos chamar assim, porque elas não querem nem saber de Bíblia. Você não conhece Deus senão através da Bíblia Sagrada. Essa é a verdade, irmãos. Estava pensando ali assim, em reunir os professores de escola bíblica dominical para fazer aquilo que eu disse que faria uns 3 anos atrás, que era uma avaliação deles de conhecimento, e vamos fazer isso o mais rápido que a gente puder, até mesmo para a gente ver o que esse povo sabe. Porque uma coisa eu digo, irmãos, eu estava meditando no meu coração, as pessoas não gostam de conhecer Deus através da Bíblia Sagrada. Elas gostam de reteté, elas gostam de movimento, elas gostam de oba-oba, elas gostam de qualquer coisa que agrada o coração, mas conhecer a Bíblia elas não gostam. E não tem como conhecer Deus senão através da Bíblia Sagrada. Tá? Tirando disso, tudo é misticismo, é místico da nossa parte, tentar conhecer Deus através de arrepios, através de música, de hinos. O único registro escrito que nós temos com relação a Deus é a Bíblia Sagrada. Então assim, eu te pensando, por que as pessoas não gostam? Demônio, o inimigo tem cegado o entendimento das pessoas para elas não gostarem da Bíblia, elas gostam de tudo mesmo da Bíblia. Então, não conhecem a Bíblia, não conhecem Deus. Não conhecem Deus, irmãos, vive uma vida vergonhosa, envergonha o Evangelho, não conseguem ser fiéis, marido e esposa não conseguem ser fiéis entre eles, não conseguem ser fiéis nos negócios, vive uma vida de mentira, uma vida de engano, o caráter vai a zero. O caráter de quem não conhece Deus, irmãos, vai a zero. E as igrejas estão assim de mau caráter, vamos dizer assim. Isso tudo, o que? Sem Bíblia, querido, sem palavra, a gente vive uma religiosidade. A gente vive debaixo de ritos que a gente acha que deve ser. A gente sobe escada de joelho, a gente faz 300 mil coisas, a gente até canta os hinos da igreja, participa da obra, mas a gente não tem a vida transformada, nem o caráter transformado. Exatamente isso é que nós vamos ver hoje aqui nesse único capítulo que nós lemos, como Deus transforma a vida da pessoa quando ele começa a agir, quando ele começa a atuar. Eu tenho muito medo dessa geração, não conhece Deus, não quer conhecer também, tá pior, né, do que umas gerações anteriores. Tem que ler Bíblia, tem que comer Bíblia, tem que almoçar, jantar, meditar. O próprio Senhor disse para que o povo escrevesse a palavra de Deus nos umbrais, nas mãos, na testa, em todo lugar, para que a palavra de Deus pudesse fazer a diferença, irmãos, na nossa vida. Eu preocupo muito, estou muito preocupado com uma geração que não quer saber de estudar a Bíblia, não lê em casa e não estuda. E quero também dizer para os irmãos que entre ler e estudar existe outra diferença grande, tá? Ler uma coisa. Aqui na Quinta Igreja tem um bando de gente que lê Bíblia. Todo ano que a gente chama aqui, vem uns 10, 15 que lê o roteiro. Mas desgrama viver uma vida torta por aí, mentindo, enganando, prostituindo, adulterando, compra e não paga, e por aí vai. Envergonha, derruba os outros, fala mal, detona. Então, ler Bíblia é uma coisa. Agora, viver a palavra, viver os ensinamentos da palavra é outro. Então, quer dizer, eu tenho andado preocupado. Parece que está piorando ainda mais. A gente quer tudo menos conhecer Deus pela palavra. Por exemplo, na situação que a gente está vivendo hoje, querido, se você não conhecer o Deus da Bíblia, você está roubado. Você está, hein? Vai ficar doido. Porque você acha que vai melhorar? Não vai melhorar. Pastor? Não vai. Você não pensa que vai, porque não vai, não. Muita gente vai pegar isso, tem muita gente vai morrer. Entendeu? Não pense, querido, ou você conhece o Deus da Bíblia e se apega a Ele, agarra a Ele, então você está roubado. Nosso projeto já era para ter mudado, já era para ter colocado Deus em primeiro lugar há muito tempo. A mão do Senhor, querido, está estendida, tanto para abençoar, como para punir também. E a gente tem que conhecer Deus, através da Bíblia Sagrada. Então esquece que vai melhorar. Não tem sinal nenhum de melhora. Estava até conversando com a minha esposa. Quero ver o que eles vão arrumar. Carnaval está chegando. Quero ver se eles vão sustentar tudo isso e não vai fazer carnaval. O que você, crente, acha do carnaval? O
Quem aqui é crente? Aliás, o que você me diz do carnaval? Um crente aí, pode falar. Alguém de vocês já sonhou em não ter carnaval no Brasil? Então, às vezes para o nosso sonho acontecer, coisas têm que acontecer também. Quero ver se vão ter coragem de colocar milhões e milhões na rua. A não ser que eles comecem a forjar os números e mentir. E começar a dizer daqui para frente que parou de morrer gente. E não vamos falar que morreu. E vamos sumir com todo mundo. A não ser que faça isso. Então por isso que eu preciso que você larga e para pensar na importância de conhecer os movimentos de Deus. Para você entender o que Deus está fazendo, o que não está. O que Deus está agindo. E nós, como nós ficamos nessa. Como igreja, como crente. Vai ficar maluco quem ficar por aí. Dando ouvidos e não conhecendo a palavra de Deus. Como eu estava dizendo, é a palavra que muda e que transforma o caráter das pessoas. Como as igrejas hoje não querem saber de Bíblia, irmãos, querem saber de tudo mesmo de Bíblia, não há mudança de vida. Não há mudança de vida. As pessoas continuam as mesmas, incrédulas, mundanas, e na primeira chance, aquele esforço todo estoura e a pessoa se mostra quem é na verdade, e parece que nunca mudou. Isso nós, como eu disse, nós vamos ver aqui neste trecho da palavra que nós lemos, apesar que eu disse para você que eu resumi ao máximo aqui, para a gente poder encaixar esse capítulo inteiro em 2 slides muito rápido. O que nós vamos encontrar aqui nesses primeiros versículos? Que a unção literal, que o derramar do óleo na cabeça, a coisa pública de pegar o azeite e jogar na cabeça de Saul, aconteceu antes da unção espiritual. Primeiro foi virado um vidro de óleo na cabeça dele, de azeite, para que depois ele tivesse a experiência espiritual na vida dele. Você vai encontrar isso direitinho na palavra, quando vai dizer que Saul chegou, beijou, Samuel chegou, né? A palavra diz assim: então tomou Saul, verso 10, verso 1, então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por líder sobre a sua herança? Aqui é uma unção literal de pegar o azeite e derrubar na cabeça. Aconteceu primeiro, mas na sequência você vai ver que ele vai ter uma experiência espiritual. E o que vai mudar ele não é derramar azeite na cabeça, virar. O que vai mudar aquele homem, é a experiência que ele vai ter espiritual, que eu coloquei ali chamando de unção espiritual, que vai mudar. Para muitos de nós, irmãos, unção espiritual é pular daqui, é fazer um punhado de coisa. Nós vamos entender que a unção espiritual, ela muda o caráter do homem. O homem muda. O Espírito Santo de Deus tem esse poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que é convencer? Convencer, irmãos, é nos fazer chegar à conclusão de que está errado. Isso vai gerar em nós a conversão e a mudança de vida. Tem gente que é filho de crente, cresce na igreja, acha que é crente e morre, queridos, no pecado e vai para o inferno, porque não consegue alcançar a mudança de caráter e de vida. Sabe, querido, uma coisa, existe um ditado no mundo aí que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Eu vou dizer uma coisa, isso só funciona para quem não crê no Senhor e nem quer submeter sua vida na palavra de Deus. Eu não tenho que parecer com meu pai, eu não tenho que parecer com a minha mãe, eu tenho que parecer com o Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa olhar para nós: o que você mudou em quê? Em que eu mudei? Depois de tanto tempo caminhando com o Senhor, mudei alguma coisa? Ninguém melhor do que a nossa esposa e os esposos de vocês para saber se vocês mudaram. Ninguém melhor do que ela para saber nisso você mudou e você saber que ela é eu e a Silva é eu. Ninguém melhor do que o nosso cônjuge para nos ajudar a ver se nós mudamos. Às vezes que a gente acha que mudou e não mudou. A gente pensa que é crente e não é. Às vezes a gente continua o mesmo bebê espiritual, ou continua nas mesmas práticas pecaminosas, nos enganando, porque não experimentamos uma mudança genuína, que a palavra de Deus vai operar em nós, através do Espírito Santo. Então você vai notar isso, aqui vem a unção de derrubar o óleo, mais na frente ele vai ter experiência dele espiritual, é o que vai começar a mudar a vida dele. Saul recebe instruções muito claras, de direção para a vida dele. Olha, quando você se afastar de mim, vai acontecer isso, isso e isso. Samuel começa a dizer: você vai encontrar 2 homens,
junto ao sepulcro de Raquel, no lugar onde ela foi sepultada, né? E os quais vão dizer, né, que acharam-se as jumentas que foste procurar, né? E agora o seu pai já está te procurando. Ele começa a receber todo esse direcionamento. No versículo 3 ainda vem mais direcionamento. Você vai passar dali para o cavalo de Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um levando 3 cabritos e o outro levando bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles vão te saudar no caminho e vão te dar esses pães, os quais você vai aceitar da mão dele. Então ali ele começa a receber várias instruções detalhadas de eventos que iam acontecer naquele caminho. E ele começa a receber ali da mão daquelas pessoas aquela oferta, aqueles pães que ele deveria aceitar. Depois vem mais direção para a vida deles, irmãos. Aí ele já se encontra com o objeto para ofertar na sua mão, provisão para que ele pudesse continuar a sua caminhada. Verso 5 vai dizer então para nós que a direção para a vida dele: você vai chegar ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E entrando lá, você vai encontrar um grupo de profetas que descendo do altar. Eles estavam tocando instrumentos, saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estavam profetizando. Se você for notar lá em 2 Reis, mais para frente, capítulo 6, nós vamos encontrar que já existia registro na palavra de Deus de uma escola de profeta, um grupo de profetas que se reuniam num lugar, tanto que em 2 Reis 6 vai ser aquele momento em que o machado vai flutuar. Os profetas estavam reunidos, não tinham lugar, resolveram derrubar madeira e construir uma casa para que os profetas pudessem ficar. E ali o machado vai se soltar do cabo, e aí o profeta vai fazer o machado submergir. Isso nos dando a entender que grupos de profetas já eram um costume em Israel. Disse de grupo de profetas que os estudiosos vão chamar de escola de profetas. Eles viviam em grupos, certamente, ali para o seu crescimento. Então ele entra nesta casa, neste ambiente onde havia grupo de profetas. Ele vai receber ali o Espírito de Deus. Queria que você prestasse atenção nesse versículo 6. Quando Samuel vai dar orientação, ele diz: o Espírito do Senhor, olha bem, se apoderará de ti e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Presta atenção, irmãos. O Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, você vai profetizar e você vai ser transformado em um novo homem. Lembra que eu falei para vocês no início que a unção literal vem, a unção física de jogar óleo, ela aconteceu antes de que acontecesse este momento em que ele receberia o Espírito Santo de Deus e seria transformado em um novo homem. Transformado em um novo homem. O que é transformar num novo homem para você? Pode falar, já que estamos no estudo, depois eu vou e edito ali. O que seria a experiência de ser transformado em outro homem? Nascer totalmente diferente que era, querido. É essa experiência que eu estou dizendo que eu estou temeroso hoje, que a gente não tem visto isso acontecer. Vamos olhar nessa realidade. Quantas pessoas já levantaram a mão, aceitaram Jesus, fizeram um estudo, batizaram, mas elas não mudaram de vida. Toda pessoa que está confusa hoje com relação ao coronavírus, essa pessoa não tem uma experiência com Deus. Eu lamento dizer, porque tem experiência com Deus, sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. Toda pessoa que está tremendo e está fugindo da vida com medo, não tem experiência com Deus. Porque a palavra não diz que nos últimos dias acontecerá isso, isso, isso. E agora que está começando a acontecer, nós já estamos correndo, escondendo debaixo da cama. Já cansei de dizer para a igreja, até babar, e vou repetir, que o relógio de Deus não é Israel. Todo teólogo, todo homem que diz que é muito estudioso, fala que o relógio de Deus é Israel. No dia que for reconstruído o templo, Israel e tal, e vai lá adorar, e Deus vai mandar Jesus. Não, já te avisei. O relógio de Deus é a medida de pecado desse mundo. No dia que a medida de pecado chegar no limite, Deus não está nem aí, querido, para Israel, nem para nada. Ele vai destruir essa terra. E antes de destruir a terra, ele vai tirar todos dele que estiverem vivos aqui. Já mostrei para você.
Foi assim com Sodoma e Gomorra. Enquanto Ló não saiu, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra. Foi assim também, desculpa, eu tinha que ter começado lá para trás. Foi assim com o dilúvio. Enquanto Noé não terminou de construir a arca, colocar todos os animais lá dentro, e ele entrar e Deus fechar a porta, Deus não destruiu a terra. Então Deus não vai destruir a terra porque de Israel nem por causa de ninguém. Ele vai destruir no dia que ele chegar e pensar assim: não aguento mais a iniquidade e o pecado do mundo. Primeiro evento foi Noé, segundo foi Sodoma e Gomorra, e vou te dizer, o terceiro e último evento será talvez conosco aqui a qualquer momento, quando o nosso pecado, querido, chegar, o pecado do mundo vai chegar num nível que ele vai falar: agora está na hora de eu mandar Jesus, mas só que antes de mandar vai destruir. É isso que está acontecendo. O princípio das dores está pertinho. Outro dia eu estava orando lá em Mato Grosso, pensando: meu Deus, só está faltando agora os sinais no céu, porque tudo já está acontecendo, o amor já esfriou há muito tempo, o povo não está nem aí para Deus, não está nem aí para a Bíblia, o povo não está nem aí para o Senhor, não está aí para a igreja, não está aí para mais nada, o povo a igreja está totalmente perdida. Aí eu fui pensar: só falta sinais no céu. Já tem um punhado de sinal no céu. Se você procurar no Google, você vai ver que essa semana, se eu não estiver enganado, semana passada, o empresário estava andando de carro às margens lá no litoral, lá no sul, Santa Catarina, não me lembro onde, e aí ele filmou com o celular a imagem de uma coisa mais estranha, umas luzes do céu para baixo assim, e aí postou aquilo, estudiosos pegaram e disseram que não é fake, não é mentira, era aquilo mesmo, eram planetas, que sei qual planeta que era, eu te falei, está lá escrito lá, era um planeta que estava na tal posição e a luz queimava. Falei: aham, e quando é que isso existiu e alguém viu? Mas ninguém está nem aí, querido. Nós estamos preocupados em não perder emprego, nós estamos preocupados se nós vamos pegar Covid ou se não vai, nós estamos preocupados com o churrasco, com festa, estamos preocupados. Querido, é hora de voltar para a Bíblia e ver o que vai acontecer, qual o próximo sinal, o que vai acontecer daqui a pouco. E se você pegar o Covid e eu pegar, e se a gente morrer, e aí? Você vai para onde? É isso, esse evento que a gente tem que estar ligado, mas a gente acaba perdendo, querido. Então o que vai transformar aquele homem ali num novo homem, num outro homem, que de fato para nós é o simbolismo do novo nascimento, que vai fazer dele um novo homem, é a experiência que ele vai ter aqui, tem no versículo 6 mostrando para nós, quando o Espírito do Senhor se apodera dele, então ele vai profetizar e ali será transformado no outro homem. E eu guardei uma palavrinha para te falar aqui embaixo, mais embaixo, para você ver qual que é a original da palavra mesmo. Você vai cair do coração, vai cair do teu banco aí, quando você vê o que é a palavra cá embaixo. Então, queridos, ele recebe o Espírito e ele é transformado. Para nós receber o Espírito, irmãos, é falar em língua. Para nós receber o Espírito é sentir arrepio. Para nós receber o Espírito é sei lá o que. É isso que para nós receber o Espírito. Receber o Espírito, querida, é ter força e poder para mudar de vida e viver uma nova vida. Eu falei aqui no domingo, não sei se foi de manhã à noite, se você tem pedido perdão a Deus, eu até falei antes de dormir, vai para o teu quarto, pede perdão a Deus. Querido, qual foi a última vez que você reconheceu um pecado na tua vida, ou querida? Qual foi a última vez? Isso é sinal, talvez a gente não tenha o Espírito Santo de Deus, então a gente é religioso. Quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus, a gente é religioso. A gente vai na igreja, a gente lê a Bíblia, mas não aprende nada. A gente ora, na verdade, pensa que está orando, mas só está falando. Então, querido, não há mudança, não há transformação, isso é sério, tá? E aí a gente vai ver que logo em seguida ele começa a agir debaixo das instruções. Versos 7 e 8 vai falar para nós que ele começa a andar debaixo das instruções. Porque diz, quando esses sinais se cumprirem, olha bem, verso 7, olha que detalhe que acontece na vida de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Verso 7, quando estes sinais se cumprirem, faze o que achar melhor, porque Deus é contigo. Olha o que está dizendo a palavra. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não tem peso, ele não carrega um fardo que ele não aguenta. Ele simplesmente consegue, pelo Espírito Santo de Deus, ponderar e tomar atitudes, e todas essas atitudes serão
guiadas por Deus, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, tomou essa pessoa de tal maneira. Quando esses sinais se cumprirem, faz o que achar melhor, porque Deus é contigo. Não tem, querido, dificuldade nas decisões. Deus é contigo. O Espírito Santo de Deus está na tua vida, está te guiando. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, ele guia-nos a toda verdade, não nos deixa enganados. A pessoa cheia do Espírito Santo dela não é enganada. Os outros pensam que está enganando, mas ela não é enganada, quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Deus jamais vai deixar aquelas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus serem enganadas. Está vendo como é que funciona? Faze o que achar melhor, porque Deus é contigo. Isso porque Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. E a palavra vai mostrar para nós então, que continua as direções, você vai descer na minha frente e tal, né? E depois eu vou descer contigo, portanto tu vai ter que esperar até que eu vá, né, ter contigo, e te declaro o que você vai ter que fazer. Agora eu quero que você preste atenção no versículo 9. Eu gostaria que alguém lesse na sua Bíblia o versículo 9, e depois eu quero comentar sobre o significado dessa palavra aí. Versículo 9, quem tiver pode ler, fazendo um favor. Obrigado, irmã. Olha bem, eu pedi para ler porque eu pensei que talvez alguém tivesse uma tradução que fosse melhor do que a minha, mas pelo que eu vejo, deve ser a mesma coisa. Verso 9, virando Saul as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Sabe o que é, na verdade, o significado menos poético disso aqui? É como se estivesse dizendo assim, virando Saul as costas para se afastar de Samuel. Nesse caso, irmãos, ele não estava abandonando Samuel não, tá? Ele estava se afastando, indo para o caminho onde Samuel mandou ele ir cá atrás. Então veja bem, virando-se Saul as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe trocou o coração por outro. Por que não está assim na nossa Bíblia, será, né? Está vendo? Quando vai falar que Deus mudou o coração em outro, dá uma ideia muito superficial de que de fato mudou, nasceu de novo, como o Ninja falou. Mas até nascer de novo para nós é muito poético, é muito melhor. Quando a gente vai pensar em nascer de novo, é você mudar, transformar, converter, virar homem, virar mulher honesta, roubava, não rouba mais, mentia, não mente mais, prostituía, não prostitui mais, enganava, não engana mais, fofocava, não fofoca mais, detonava os outros, não detona. Está vendo? Mais claro assim, mas a gente pega a coisa numa poesia. Aqui está dizendo, na verdade, que quando ele se afastou para seguir o caminho, né, que o profeta tinha dito, Deus trocou o coração dele por outro. Nascer de novo, querido, é trocar o teu coração por isso que eu digo que talvez nós nunca nascemos de novo. Quantas vezes você é repreendido, mas continua a mesma pessoa, não teve um coração trocado. E aí eu lembro daquela música que nós cantávamos aqui no início desse louvor, né, desse modelo novo de louvor que a gente tem. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Está vendo? Aqui a palavra hebraica é que você recebeu outro coração. Então não tem como ser o mesmo homem, querido. Não tem como caminhar no mesmo estilo de vida, fazendo as mesmas babaquices que fazia antes, cometendo os mesmos erros, a mesma pirraça, o mesmo coração duro que não perdoa, guarda mágoa, guarda rancor, guarda ódio. Não é, querido, não nasceu de novo. É por isso que eu guardei essa palavrinha aqui, para te mostrar. Deus troca o coração dele por um outro coração. Deus precisa que ele trocar o nosso coração por outro, mas totalmente diferente. Por isso que eu falei, pau que nasce torto não morre torto não. E você não tem nada que parecer com teu pai, nem com a tua mãe, nem eu com meu pai, nem com minha mãe. Eu tenho que receber um coração totalmente novo, totalmente diferente. Um novo homem, uma nova mulher, que não tem dificuldade nenhuma de agradar a Deus com sua vida e com seu testemunho. Se você pegar Atos capítulo 1, você vai ver. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não fala de pular, de gritar, de espojar no chão. Não fala de nada que a gente pensa que é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vida cheia do Espírito Santo de Deus, ela é diferente. E vocês vão ver que isso também está aqui registrado na vida de Saul, que aconteceu com ele logo em seguida. Então vamos lá, tá? Que nós estamos só na primeira parte ainda, né? E aí então é o que eu acabei de dizer. As pessoas começam a ver um Saul diferente, irmão.
Depois desses eventos, de ele receber o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia deixa claro que Deus trocou o coração dele por um outro, eles começam a ver um coração diferente. Você vai encontrar a partir do versículo 10, diz que quando ele chegou em Gibeá, tinha um grupo de profetas profetizando, né? Aí o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele profetizou, e aí as pessoas que estavam lá, vendo ele, começou a dizer: ué, o que aconteceu com o filho de Quis? Mas o que é isso? Esse camarada ali agora está profetizando. Está vendo, querido? Começaram a ver um novo homem. Por que está vendo um novo homem? Porque o capítulo lá atrás disse para nós que Deus trocou o coração dele por um outro coração. Tirou aquele coração de Saul e colocou. E olha um detalhe, tá, que eu quero deixar claro para você. Que mesmo quando Deus troca o nosso coração e coloca outro coração, ainda fica em nós o direito de escolha. Por isso que Saul vai cair. Porque talvez você vai pensar que quando Deus nos faz nascer de novo, nos isenta de pôr a barba de molho e vigiar 24 horas para não cair no pecado. Você está enganado, Deus não age assim. É por isso que essa galera aí vive pensando que serve Deus. Não serve. Eles não conhecem nem um tiquinho disso que nós estamos falando aqui e acham que estão servindo a Deus. É por isso que tatuagem pode, andar pelado pode, cortar o cabelo do jeito que está pode, vir aqui para cima do jeito que está pode mentir, pode enganar, pode roubar. Eu recebo quase todo ano pedido de socorro de igrejas e de pastores que adulteraram os seus púlpitos. Aqui nesta igreja eu já recebi a ajuda de pessoas que reclamaram de pastor que adultera, que rouba, que mente, e está lá em pé. Por quê? Porque, querido, na verdade, Deus quando nos unge, Deus quando derrama sobre nós o Espírito, Deus quando nos dá um coração novo, Ele não tira de nós o direito de escolha. Por isso que a gente tem que conhecer Deus, para você depois não tentar culpar Deus. No finalzinho lá eu vou colocar uma expressão mais ou menos relacionada a isso. Então você precisa conhecer Deus. Essa galera faz isso porque não conhece. Sabe as igrejas hoje? Todas, quase todas, eu espero que aqui, enquanto eu estiver aqui, eu não tenha problema com isso. As igrejas hoje, irmãos, não tem diferença nenhuma de uma boate, não tem diferença nenhuma de clube, não tem diferença nenhuma de uma academia. Porque onde o homem quer ser visto, Deus se retira e deixa o homem ser visto. Está vendo, querido? Por que a gente hoje, a igreja precisa mais do que nunca conhecer Deus na Bíblia? Eu estou pondo para vocês Bíblia só Bíblia. Apesar que as pessoas não gostam, eu vou insistir até que o Senhor me chame. No dia que eu morrer, vai ficar para a história. Tinha um pastor que gostava de Bíblia e falava a Bíblia para nós. Morreu, tadinho. Ai, que saudade. Não de mim, mas da Bíblia. Porque vai chegar um dia, querido, que as pessoas vão ter só pastor, pregador e professor que enche o ego dele. Não, pastor, nós não queremos ouvir que eu não mudei de vida. Então tira o pastor e põe um lá que vai falar: não, isso é mesmo, Deus é amor, Deus te ama. É isso que diz Timóteo. Paulo dizendo para Timóteo: prega a tempo e fora de tempo, Timóteo. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão ter coceira no ouvido, e para viver suas vidas de pecado, elas vão escolher mestres que eles ensinem de acordo com a sua concupiscência. Prega e não para de pregar, a tempo e fora de tempo. Padece, sofre as aflições de um evangelista, mas prega. É isso que a gente está vivendo. Então Bíblia, não, para que Bíblia? Não, eu quero escutar a palavra gostosa, legal. E eu louvo a Deus é que quando o bicho pega, é a Bíblia que vai ajudar e vai resolver. Essa viagem nossa mesmo, nós tivemos que socorrer bem na área espiritual, né, Nasceu? Mostrando para algumas pessoas, não é mundo espiritual. Você não vê porque você não vê porque não conhece. O mundo espiritual está para tudo quanto é lado, querido. Ó, demônio para tudo quanto é lado, tentando, e os anjos de Deus nos abençoam, mas as pessoas não vê mais. Por que ela não vê? Porque perdeu, não conhece Deus, não conhece o mundo espiritual. Então a gente precisa desse discernimento, querido, de buscar a Deus, tá? Deus troca-lhe o coração, e as pessoas então começam a ver um Saul diferente. Então, se você seguir na leitura, porque eu li até o versículo 11, você vai ver que o versículo 12 vai dizer aquilo que eu escrevi, que o homem dali então respondeu: quem é o pai dele? Pelo que se tornou provérbio, está Saul entre os profetas. E tendo acabado de profetizar e falar, aí vem um tio dele e pergunta: vem cá, para onde você foi? Ele responde direitinho, né? E fala que esteve com Saul. Quando ele diz que esteve com, quando ele diz que esteve com Samuel, o tio dele vai e pergunta: então me fala o que Samuel falou. Por que me fala que Samuel falou? Porque o Samuel era o profeta, algo aconteceu, ele esteve lá, falou alguma coisa, agora o menino volta profetizando. Então, querido, eles começaram a ver que havia ali um novo homem, depois de um contato que ele teve com o Espírito Santo de Deus.
Então, querido, se as pessoas não estão vendo em nós, irmãos, não vê em nós um novo homem, nós nunca tivemos um contato com o Espírito Santo de Deus. No dia que tiver, eles vão falar, está diferente ali. Opa, mudou, tá? Então, seguindo, né? Aí nós já estamos na reta final, que é do 17 ao 27. Nós vamos ver que Samuel convoca todo o povo para poder ali, então, tornar público o ato lá de trás de ter ungido o Saul com óleo e depois ter Saul recebido o Espírito Santo de Deus e agora ter que se manifestar já como um rei. Então o ato público se dá dessa maneira. Samuel começa a relembrar para Israel os feitos de Deus, como Deus os havia tirado do Egito. Depois ele vai e conjura o povo por ter deixado Deus, falando para o povo no verso 19, olha, vocês rejeitaram o vosso Deus, que vos livrou de todos os males que vocês tinham, e pediram para colocar sobre vós um rei. Logo em seguida, Samuel lança publicamente a sorte. Não me pergunte como foi se lançar a sorte, não me pergunta se foi uma coisa combinada, porque lá atrás, há muito tempo, Deus já havia mostrado para Samuel que era Saul, que seria ungido rei, e já havia falado para ele, e já havia até ungido já cá atrás. Mas a Bíblia relata que tendo Samuel, verso 20, feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim, e tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi tomado também a família de Matri, e dela foi tomada Saul, filho de Quis. Está uma coisa assim que não dá para compreender exatamente como foi, mas ficamos com a Bíblia Sagrada. Mas o que acontece em seguida vai mostrar para nós, irmãos, uma atitude muito imprópria para quem tinha acabado de ser ungido rei, ou quem sabia que tinha sido ungido rei. Porque quando eles procuram então Saul, que foi tomado por sorte, não o encontraram. E aí, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viria a ser rei, e ele respondeu: o Senhor, ele se escondeu entre a bagagem. Então eu queria que você imaginasse essa cena. O camarada foi ungido lá atrás, sabia que ele foi escolhido rei, e agora quando Samuel chega para poder fazer o ato público e demonstrar para o povo que ele era o rei, vai fazendo a sorte. Quando chega no Saul, o camarada sumiu, deu no pé e não estava no momento em que ele seria proclamado rei publicamente, já mostrando ali para nós uma atitude muito estranha da vida dele, tá? Então ele foi encontrado, pegaram ele, né, de onde ele estava, e trouxe ele no meio do povo, e ali deu para ver que ele era alto, ele sobressaía sobre todos e tal. Então quando é tomada a sorte, Saul deveria aparecer, a gente vê que Saul dá um sinal de inaptidão para a função de rei, exatamente quando ele se escondeu covardemente. Ele deveria estar publicamente. Aí eu quero que você entenda toda a experiência dele lá atrás, com Deus, ser escolhido rei, ser ungido rei, ter experiência com o Espírito Santo de Deus, receber o novo coração do Senhor, de Deus, e ele profetizar, não foi bastante. Um ponto Deus deixa conosco, que é esse da livre escolha. Então você pode ter a unção de Deus, você pode ter muita coisa, mas se você for como Saul, você vai viver escondido debaixo da bagagem. Saul estava escondido para trás. Sabia de tudo o que havia acontecido, mas ele estava escondido. Isso aí é conhecer Deus, querido. Tem gente que acha que você recebe lá de Deus a unção do Espírito Santo de Deus, o chamado, alguma coisa, e pronto, acabou. Você pode dormir em paz, você pode viver tranquilo, fazer o que você quiser, que na hora que precisar, Deus vai te usar. Não é. Tem que esforçar, tem que empenhar, tem que trabalhar, tem que dizer sim, tem que dizer não, tem que ir atrás, tem que dedicar. E se quiser também pode esconder, como Saul escondeu atrás da bagagem. Mas eu diria que tudo isso mostra para nós que Saul já estava desenhando o seu final, o seu pontinho lá em cima. E se você for olhar para trás na Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus é assim com todos. Por que será que Jesus, irmãos, antes de ser preso, ele fez aquela oração de desistência diante de Deus? Porque Deus não vai obrigar ninguém. Por isso que ele foi lá e olhou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Está vendo que ele sempre vai haver um ponto em que Deus vai te permitir fazer o que você quiser na tua vida. Olha como que isso aí é conhecer Deus. Tem gente que não conhece esses aspectos de Deus. Você lembra lá atrás, Deus escolheu Moisés, um líder tremendo, nunca houve um líder como Moisés.
No entanto, Deus não impediu que Moisés desobedecesse a ele, tanto que Deus falou que ele ia entrar na terra prometida, Deus falou, agora você não entra, porque você me desobedeceu lá atrás. Ou seja, para quem pensa que receber de Deus poder, unção, autoridade, te isenta de estar debaixo da graça de Deus, de joelho dobrado, pedindo perdão a Deus, querendo mudar de vida, está enganado. A gente erra por não conhecer Deus, e esse povo dessa geração não conhece Deus, porque não quer buscar, não quer encontrar Deus. Enfim, vamos seguir porque o tempo passa, né? Então, essa é uma atitude que deixa claro que esse homem era um homem estranho, né? Não havia algo nele ali que faltava. Aí você deve estar cheio de questionar, como Deus escolheu ele? É isso que eu estou te dizendo, Deus escolhe. E Deus deixa na sua mão. Deus escolheu Moisés, deixou na mão dele. Deus escolheu muitos outros homens, deixou na mão deles. Deus deixa. Por isso que o céu é para vitorioso. Ao que vencer, darei. Ao que vencer, diz a palavra. Tem que ser vitorioso, tem que pôr a barba de molho, tem que trabalhar, tem que seguir, tá? Bem, mesmo com todos esses sinais que a gente vai vendo na vida de Saul, mesmo com o profeta Samuel dizer para o povo, olha, vocês rejeitaram Deus e pediram o rei, por 2 vezes ele disse isso, por mais uma vez ele vai dizer os direitos do rei, que eram muitos impostos, enfim, muita coisa. Mesmo ele dizendo, o povo, irmãos, prossegue aclamando que eles queriam Saul mesmo, queriam um rei. E assim esse capítulo vai terminar. Porém, registrando para nós que, assim como todas as pessoas que Deus escolhe, um grupo ficou muito feliz, uns valentes, cujos corações Deus havia movido, foram para o lado de Saul para ajudá-lo, verso 26. No entanto, teve uns filhos de Belial que começaram a questionar, será que este homem pode nos livrar? E eles desprezaram Saul como rei. E aí a gente vê que toda liderança, todo reinado, toda pessoa que Deus levanta, que Deus chama, vai ter um grupo do lado dele, valentes, que Deus vai levantar. Mas vai ter também os filhos de Belial, que só vai detonar e vai dizer, aquele ali, aquele é ruim demais, isso aí não vai dar conta não. Ah, não, nós precisamos arrumar outro melhor. Os filhos de Deus e os filhos de Belial. Está vendo quando você conhece Deus? Você entende, compreende essas coisas e coloca a tua vida no altar do Senhor. Amém, queridos? E é no meio dessa luta que nós estamos agora, irmãos, jogados, né? Bem, para concluir, podemos dizer que é possível que Deus nos dê aquilo que nós pedimos, mesmo que o que nós pedimos não seja bom para nós. Presta atenção, isso é Bíblia. Isso aí é ensino fundamental da Bíblia. É possível que Deus te dê aquilo que você está pedindo, mesmo que o que você esteja pedindo não seja bom para você. Vou continuar. Portanto, o fato de Deus nos dar algo não quer dizer que isto seja o melhor de Deus para nós. E aí entra essa questão que eu te disse do pontozinho que Deus deixa na sua mão. Nem mesmo o fato de Deus dar para você alguma coisa serve de autorização para você fazer futuras reivindicações a Deus, porque agora você está quebrando a cara com aquilo que você pediu, não era vontade de Deus e Ele te deu. Um dia uma pessoa chegou perto de mim infeliz no casamento, mas infeliz mesmo. Ah, mas eu orei, eu jejuei, eu busquei, não pode. Eu falei, o que não pode? Ah, porque eu estou sofrendo demais. Eu falei, pode? Você orou e pediu os caras? Não, mas eu pedi, orei, jejuei. Falei, eu te mostro na Bíblia que se você pedir, dobrar o joelho e jejuar e orar, Deus te dá. E depois te larga, quebrar a cara, porque não era a vontade dele. É por isso que a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. É por isso que Jesus diz, tudo que pedides, crendo receber, tudo, não é só o que Deus quer, é tudo. Isso é doutrina bíblica, de orar e pedir. Está ali, ó. O povo pediu um rei, Deus não queria. Mas Deus deu, Deus até escolheu o rei. É incrível. O povo de Israel pediu um rei, Deus não queria que eles tivessem rei. E eles, no pedir, fez com que Deus até escolhesse, porque Israel pediu um rei, mas Israel não escolheu, irmãos. Deus não foi democrático com Israel e falou assim, ok, já que vocês estão pedindo um rei, ok, vamos combinar? Escolham um rei, faz uma votação para você escolher. Não, o povo pediu um rei, Deus não queria que eles tivessem rei.
mas Deus pega e Ele mesmo, Deus, escolhe o rei para eles e dá para eles lá se danarem todos. Então que isso é fundamento bíblico para a sua vida. Cuidado com o que você pede, porque se você pedir, insistir, Ele vai te dar. Quanta gente orou de joelho aqui, irmão, nessa igreja, pedindo a Deus um carro, que Deus deu um carro, depois que ele teve um carro, se danou tudo na vida. Quantas vezes eu vi aqui, mesmo quando o pastor era o Stefan era o pastor e eu vinha para oração, gente que não pediu um culto de oração, pedindo a Deus um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego, e aí Deus não dava um emprego, mas a pessoa insistia, me dá um emprego, arrumou um empregão, mas um empregão mesmo, se danou tudo na vida, querido. Nossa, Deus do céu. Isso, querido, é para você conhecer Deus e tomar cuidado. Então, mesmo que Deus te dê, não serve depois como autorização para você reivindicar. Senhor, essa esposa que o Senhor me deu, está me enchendo o saco, e eu sei que é o Senhor me deu, eu sei que o Senhor está comigo. Deus deve virar para você e falar, não estou contigo não, besta quadrada. Eu não queria, você quis. Mesma coisa ao contrário também, né, irmão? Aquela esposa que reclama do esposo, e é porque o Senhor me deu, então é do Senhor, agora resolve. Deus vai te dizer, besta quadrada, eu não queria para você, você pediu. Eu dizia aqui na igreja uma coisa, e vou dizer para vocês agora, tem muitos anos que eu não digo. A melhor coisa que existe é você deixar de fazer a tua vontade e entrar 100% na vontade de Deus. Vou repetir, eu aprendi isso na prática. A melhor coisa é você abrir mão dos teus projetos, da tua vontade, parar de pedir a Deus as coisas e falar, eu quero estar no centro da tua vontade, e você está no centro da tua vontade. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, você tem autorização para quando a coisa der errada, você virar e falar, Deus, eu estou aqui porque o Senhor me mandou. Muda tudo, querido. Deus se vira. Em outras palavras, torna-se problema de Deus e não seu. Mas quando a gente está num lugar, querido, que Deus não queria, mas a gente quis e Ele deu para nós, na hora que você for orar para Ele, vai falar assim, se vira. Você está aí porque você quer. Você vai ver Israel a partir daí. Agora que Israel escamba mesmo. E se sabe quando é que vai ter conserto isso? Nunca. Quando veio o rei de verdade, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus, eles rejeitaram. Acabou, querido. Você sela a sua condenação quando você deixa a vontade de Deus e passa a fazer. E minha preocupação, outra para nós encerrarmos, é que esta geração, queridos, só sabe testemunhar que ganhou bens materiais. E eu tenho sofrido muito com isso, querido, porque eu tenho visto isso dia a dia. Essa geração sabe testemunhar que comprou casa, apartamento, comprou carro, arrumou um emprego bom, que fez isso, que fez aquilo. Querido, essa geração não sabe testemunhar que o Senhor mudou o coração. Esse é o grande problema. Você pede, Deus te dá. Pede um novo coração que Ele vai te dar também, mas ninguém quer. Quer carro, quer casa, quer casamento, quer dinheiro, quer emprego, quer negócio, quer prosperidade, quer diploma, quer... Você não vê ninguém, querido, largando seu projeto de estudo para primeiro ir buscar a Deus. Eu louvo a Deus que eu fiz isso. Eu só fui estudar o curso que eu queria, muito velho, nem lembro quantos anos lá que eu fui entrar no curso da psicologia. Primeiro eu fui servir ao meu Deus, larguei tudo. Meu pastor, irmão, nos Estados Unidos, me obrigou a largar a escola. Eu estudava nos Estados Unidos, para ter formado lá. Eu estudava, mas o meu pastor era muito ignorante, me obrigou a largar a escola. E sabe como é que ele me obrigou? Eu não ganhava nem um centavo da igreja. Essa igreja foi a igreja que veio me assalariar. Eu nunca ganhei nada de igreja. E lá eu não ganhava. Meu pastor virou perto de mim e falou assim, eu preciso de você todo culto. Preciso de você quarta, quinta, não tinha quinta não, né, Silva? Era quarta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo de noite. Eu peguei e falei, pastor, eu estudo na escola tal, no high school. Ele pegou e escolhe, ou você trabalha na igreja ou estuda. E você sabe qual foi a minha escolha. Eu tenho um chamado. Falei, tá bom, pastor, tranquei a matrícula. E lá não é igual aqui não, você tranca a matrícula, eles fazem festa nas suas costas. Eles mandam cartas, telefone e vão atrás saber por que você perdeu a escola. E eu ficava até sem jeito de falar por quê. Perdi, abri mão. Então, querido, uma geração que não entende essas coisas, sabe que não tem autorização de Deus. A pessoa que escolhe seu próprio caminho, mesmo fora da vontade de Deus, não pode orar, vai sofrer até que reconhece o Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida e te desperte no mundo espiritual
para viver o melhor de Deus para a sua vida, mas saia daqui sabendo desse detalhe. Cuidado! Se você pede, Deus te dá, mesmo que não seja a vontade do Senhor. E depois você vai pagar caro. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, te agradeço, peço que o Senhor cuida de nós, como tem cuidado, mas nos abençoa em nome de Jesus. Peço também que o Senhor nos ensine a Tua palavra. Senhor, nós queremos conhecer o Senhor, queremos ter experiências com o Senhor, para receber de Ti um coração novo, outro coração bem diferente do que nós temos, Senhor. Por isso eu te agradeço mais uma vez, colocamos o André, todos os familiares nas Tuas mãos, pedimos a cura completa dele, guarda ele, Senhor. Sabemos que são momentos difíceis, de apreensão, mas eu creio na Tua graça e na Tua proteção. Mais uma vez eu te peço, livra cada membro desta igreja, mas dá-nos também responsabilidade para nos preservar, nos guardar e obedecer às nossas autoridades. Muito obrigado, te agradeço e peço que nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Vai com Jesus. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser.